Pronto, está gravando aqui local também. Então, como eu informei, antes do início da gravação, a gente vai trabalhar com os gráficos e a gente vai utilizar as planilhas que nós já fizemos para confeccionar os gráficos. Tá? Então, para que você usa um gráfico, pessoal? Qual o objetivo? Qual o objetivo da utilização de um gráfico? Fala no chat. Qual o objetivo da utilização de um gráfico? Já pensaram sobre isso? Vocês podem falar também, viu, no microfone. Interpretar melhor os dados. Que tal representar? Né? A representação que possibilita a interpretação. Então é isso mesmo. Representar os dados de uma forma não alfanumérica. Né? Representar os dados através de imagens. Então é para isso que a gente representa os nossos resultados através de gráficos. Como é que os gráficos ajudam? Como os gráficos ajudam na nossa visualização? O que é que eles permitem? O que é que os gráficos permitem? E aí, o que os gráficos permitem? Pensa aí, dá uma resposta. Vocês podem abrir o microfone, viu? É mais rápido do que ficar digitando. E isso, né? Simplicidade, né? A simplicidade gera velocidade, então você permite que o leitor dos dados consiga extrair mais informações, tirar conclusões de uma maneira mais rápida, observando os gráficos. Não é? Então é isso mesmo. Expressar números em forma de gráficos é uma das características mais atraentes das planilhas eletrônicas. Em muitos casos, um gráfico pode sintetizar todo um conceito ou dar uma ideia precisa e instantânea sobre um determinado assunto que possivelmente exigiria a leitura atenta de muitas linhas e colunas de uma planilha. Olha só que frase legal. Sintetizar, não é que é resumir, dá uma ideia precisa e instantânea, aumenta a velocidade. Não é? Então, o Excel possui uma variedade de gráficos. Não era de se esperar algo diferente. Então, para que você consiga visualizar os gráficos no Excel, já abriram o Excel aí também? Abra o Excel online, abra o Excel no seu computador, abra o Excel no seu tablet, abra o Excel no seu celular. Vocês sabem que qualquer que seja o dispositivo a gente consegue abrir o Excel. Né? No OneDrive, se você loga, se você estiver no computador pode abrir uma janela e acompanhar. E aí, abriram o Excel? Vocês estão cansados, hein? Abriram o Excel sim, né? Já abriram o Excel, beleza. Então, se vocês abrirem o exercício da aula passada, foi passado como atividade anterior, vocês vão observar aqui. Deixa eu colocar esse gabarito lá no mural, porque vocês podem trabalhar com ele. Só um instante para colocar no mural. Porque quem porventura tenha cometido algum equívoco, aí você já consegue abrir a versão correta. Deixa eu escrever aqui. Deixa eu anexar aqui. Ih, já não vou nem conseguir anexar daqui. Tem que abrir aqui dentro. Porque eu uso uma máquina virtual do Windows, que minha máquina, como vocês sabem, ela é Linux. Aí tem que acessar online e usar uma máquina virtual. Não quero o Drive não, eu quero o Classroom.
cadê você? Atividade 3, será? Rapaz, cadê minha pasta aqui do IFAO? Usuário, Érico, documentos, IFAO, documentos. Informática básica, esse aqui, atividade 3. Cadê o gabarito? G. Gabarito. Resposta da atividade 3. Beleza. Então tá lá no mural, se você quiser baixar o gabarito, você já consegue. Porque você já consegue gerar os gráficos também. Caso tenha cometido algum equívoco, não tenha corrigido ainda, você já consegue usar direto aqui do gabarito. Então, beleza. Então, ó. Sai daí. Tá fora. Então, para a gente acessar as possibilidades de gráficos, a gente vem na aba Inserir do Excel. Então, ó, na aba Inserir, você vai observar aqui que tem diversos tipos de gráficos diferentes. Tem o gráfico de coluna, tem o gráfico de linha, o gráfico de pizza, barra, área, dispersão, e inclusive outros gráficos aqui, gráficos 3D, gráficos de bolha. Cada um deles consegue representar as informações de uma maneira que permite uma interpretação diferente do leitor, tá? Então, a forma mais simples da gente criar um gráfico, vamos começar aqui pelo mais simples deles, que é o gráfico de duas colunas. Então, vocês conseguem sugerir alguma informação que tem aqui na nossa planilha que seria útil ler através de um gráfico? Vocês querem fazer gráfico de quê? O que é que vocês acham que é importante ter um gráfico aqui? Dá uma sugestão aqui. O que é que eu coloco no eixo X e o que é que eu coloco no eixo Y? E aí? Que a gente conhece gráfico, né, das funções, que a gente trabalha com matemática, né? Já estudaram função constante? Sim ou não? Função constante. Lembram desse nome? Função constante, já, né? Qual é a característica da função constante? A função constante vai apresentar uma linha horizontal que é paralela ao eixo X. É ou não é verdade? Já estudaram a função de primeiro grau? Sim ou não? Sim, também, né? Qual é a característica da função de primeiro grau? Ela vai representar uma reta, né? Assim como a função afim. Lembram da função afim? Função afim. Que ela é da forma f de x, estou escrevendo aí no chat, viu? Ax mais b. É ou não é verdade? F de x é igual a x mais b. Ela também representa uma reta. Então, dependendo do valor que eu coloco no eixo x, o valor no eixo y vai variar. Não é assim? Então é assim que a gente monta um gráfico. A gente vai ter um eixo x, um eixo y, quando ele é bidimensional. Então, que informações vocês gostariam de ver num gráfico aqui? Pensa aí. Você, no enunciado dessa questão, havia dizendo que você tinha sido contratado como estagiário e era para controlar o estoque e apresentar o lucro. Então, que gráfico, como estagiário da empresa, você gostaria de ver? Imagina aí uma solução. Que gráfico você gostaria de ver? Vamos pensar, pessoal, vamos lá. Eu, como gerente da empresa, por exemplo, eu gostaria de ver um gráfico dos lucros, ou não? O lucro que cada material está me proporcionando, que tal? É uma boa ideia? O lucro que cada material está me proporcionando. Quantidade de estoque e lucro, né? Também acho que é uma boa. Então, pessoal, para que você consiga fazer um gráfico
bidimensional, você vai selecionar as colunas que você quer apresentar no gráfico. É muito simples. Você, por exemplo, eu quero o material que está me gerando lucro. Então, eu seleciono as células, clico no mouse, seleciono as células que eu quero, seguro o Ctrl da esquerda, a tecla Ctrl é a tecla no canto mais inferior esquerdo. Seguro o Ctrl e arrasto para baixo também, onde eu quero apresentar os resultados. Então, aqui eu vou ter no eixo X os materiais e no eixo Y o lucro que cada um desses materiais está me gerando. E eu baixo o primeiro exemplo, coluna, e seleciono a primeira coluna 2D. Selecionei aqui, ele vai mostrar. Ó. Conforme a gente viu, no eixo X eu vou ter aqui cada um dos materiais e no eixo Y o lucro que ele está me gerando. E aí, foi simples? Simplesinho. Seleciono o que eu quero que fique no eixo X, seleciono o que eu quero que fique no eixo Y e seleciono qual o tipo de gráfico que eu quero. Fazendo sentido, né? Aquilo ali fazendo sentido. Tá? Então, isso aí já apresentou para a gente as possibilidades de gráficos que podem ser feitos no Excel. Continuando a leitura aqui, ó, passando da página 72 para a página 73, vocês vão ver exatamente isso que a gente fez. Selecionou a coluna 2D. Tá? Então você já tem referência além do vídeo, já podem também trabalhar com a apostila. Tá? E aí a barra de botões de gráfico, né? Lá no design, ferramentas de gráfico, design, você vai ter aqui diversas opções onde você vai poder editar as cores do seu gráfico, por exemplo. Vamos lá, ferramentas de gráfico em design. Está aqui o design. Uma vez que o gráfico está selecionado, pessoal, eu já carrego aqui essa ferramenta de gráfico. Eu vou ter dentro da ferramenta de gráfico 3 abas, design, layout e formatar. Tá? No design eu consigo alterar as características simples do gráfico. Por exemplo, a cor, eu consigo alterar aqui a cor. Né? Tem diversas cores já sugeridas aqui que eu posso selecionar. Tá? Eu posso mudar o layout do gráfico. Então, nesse layout 1 aqui que a gente está utilizando, tem o título do gráfico no canto superior central. Tem também a legenda do gráfico dizendo o que aquela cor significa. E dependendo do layout que eu escolho, eu posso alterar essa configuração. Tá? Então, nessa primeira aba Design, quando eu seleciono aqui o primeiro layout, layout 1, já é o layout padrão. Seleciono o segundo layout. Vocês vão ver aqui que mudou. Não é? Então, aqui agora os valores vieram para cima das colunas. Em vez de estarem representados aqui no eixo Y e com a grade, não é? Que são aquelas linhas, essas linhas aqui, a gente chama de grades. Ao invés disso, agora eu tenho os valores representados em cima das colunas. Tá? Aí é da preferência de cada um. Tá? Já no layout 3, eu vou ter aqui, ao invés de ter essa grade, olha a diferença entre layout 1 e layout 3. Tá? Eu vou ter linhas ao invés de ter aquela grade. E aí tem muitos e muitos formatos aqui que vocês podem utilizar. Tem o formato que usa as duas características, você vai ter tanto o eixo Y representado quanto os valores em cima de cada uma das colunas desse gráfico. Tá? Já no layout 5, você vai ter aqui, olha que interessante, você vai ter o valor representado no eixo Y e cada um dentro de uma caixa e o valor de cada um desses materiais que o lucro proporcionou aqui, ó, representado aqui embaixo. Tá? Para finalizar aqui esse layout 6, a gente vai ter aqui o lucro representado em cima também com a palavra. Esse daqui eu não gostei muito não. Eu achei isso aqui bem legal e o primeiro padrão também é bem clean, né, para a gente utilizar. Tá? Estão conseguindo acompanhar aí, pessoal? Estão conseguindo fazer? Vai ser importante, viu? Porque a próxima atividade ela vai ser bem interessante. Então, se você treinar agora, já vai facilitar para quando você for fazer a atividade. Diz aí, Daniel. Então, se a gente fosse fazer outro... Professor. Oi. Como é que coloca esse gráfico aí
com essas informações. Como é que coloca o quê? Esse gráfico aí. Como é que coloca o gráfico? Vamos começar de novo. Ó, vou remover aqui o gráfico. Seleciono o que eu quero que fique no eixo X. Seleciono o que eu quero que fique no eixo Y. Então, seleciono com o mouse, seguro o Ctrl, a tecla Ctrl e seleciono a segunda coluna. Tá? E aí eu venho aqui em inserir e aqui eu tenho diversos tipos de gráfico. Aqui em coluna eu consigo, ó, tem diversos tipos diferentes de gráfico de coluna. Então eu consigo aqui na primeira opção selecionar a coluna 2 e dar aqui. É assim que a gente faz. Seleciono o que eu quero que fique no eixo X, seleciono o que eu quero que fique no eixo Y e seleciono qual é o tipo de gráfico na aba inserir. Deixa eu silenciar o microfone aqui que alguém ficou com o microfone aberto. Deixa eu ver quem foi. Eu estou escutando um chiado, vocês também estão? Estou chiando aqui agora. Enfim. Beleza. Se a gente quiser adicionar agora com relação ao estoque, mesma coisa, seleciono aqui estoque e vou criar um novo gráfico. Vou selecionar um segundo tipo aqui, ó, coluna 2D, para a gente ver a diferença. Então tá aqui. Aqui eu tenho areia, cimento, argila, brita, saldo de estoque. E eu posso sempre alterar o layout, né, do gráfico. Cada um vai apresentar em um formato diferente. Posso alterar aqui a cor, né? Sempre alterar a cor. Posso aqui arrastar o gráfico para qualquer lugar da minha planilha. Tá? Posso ficar aqui com os gráficos. Vamos seguir. Então aqui a gente pode testar, pessoal, diversos tipos diferentes de gráfico, tá? Vê só. Aqui eu tenho gráfico de linha, gráfico de pizza, gráfico de barra. Por exemplo, se eu quiser ter uma representação visual do percentual do material que está me gerando maior lucro, o percentual, eu posso utilizar o gráfico de pizza, tá? Então, ó, seleciono aqui a primeira coluna, seleciono a coluna de lucro e vou adicionar um gráfico de pizza. Ó, o gráfico de pizza vai me retornar isso aqui, ó. Qual visualmente, qual é o material que está me retornando maior lucro, né? Aqui está muito apertado, né? Mas a gente pode ver que a maior área aqui, 31%, ó, você bota o mouse em cima, 31% do meu lucro vem da argila, 17% vem de cimento, 27% vem da areia e 24% vem da brita. E você consegue representar também. E aí, mudando o layout do gráfico de pizza, você pode escolher esse layout aqui, ó. Esse aqui já é bem mais legal, que já mostra diretamente do gráfico de pizza qual é o material que está me gerando maior lucro, tá? E tem diversas representações, como havia no gráfico de coluna. Aí você escolhe. Esse daqui é legal que já vem com a legenda, né? A legenda é sempre legal. Esse também vem com a legenda. E aí, pessoal, você tem outras representações, tá? Deixa eu remover esse gráfico aqui. E vou colocar outra representação aqui. Seleciono o primeiro, seleciono o segundo. E vou inserir um novo gráfico de pizza. Ó, tem uns gráficos de pizza 3D que são bem legais, ó. Em vez de ser bidimensional, ele é tridimensional. E você consegue colocar aqui, ó. Fica parecendo um cilindro, né? Você consegue colocar aqui os diferentes layouts. Ok? Que outro tipo de gráfico poderia fazer sentido aqui pra gente? A gente pode testar diversos gráficos de coluna, tá? Tem o coluna 3D também, que fica bem legal, ele é bem melhor de ser representado. Ó. Fica com um estilo bem melhor e também com uma legibilidade, né? Bem bacana.
a representação 3D. Bom, depois que a gente aprendeu a inserir essas características básicas, o que mais que a apostila traz para a gente? Alterando o tipo de gráfico, a gente já viu, né, diversos tipos de gráfico. Você pode aí ir selecionando cada um deles para ver como é que fica visualmente, o que é que você prefere. Imaginando para quem você vai entregar o gráfico, qual seria a preferência, né, a quem o gráfico se destina. Então, depois de criar um gráfico, é possível alterar a sua aparência. Então, a gente viu nas 3 abas, Design, Layout e Formatar, as 3 abas de ferramenta de gráfico. E aí tem os títulos, né, do gráfico. Alterando o layout, a gente viu que a gente pode inserir o título do gráfico. Está aqui, né, o lucro. Se eu quiser, eu posso vir aqui e colocar lucro dos materiais. Não tem problema. Posso alterar aqui. Materiais. Porque o título que ele vai colocar aqui em cima, pessoal, é o título da minha coluna aqui, tá? Então, se ele vê aqui que está material, eu selecionei primeiro material, ele vai colocar aqui. E você pode alterar sem problema. Pode alterar também a legenda, né? Não tem problema. Quando você clica 2 vezes, vai abrir aqui, ó, formatar a entrada de legenda. Cor da borda, se você quiser colocar o borda ou não. Estilo da borda. Sombra, se você quiser colocar ou não. Bordas suaves e brilhantes. Então, ó, preenchimento. Sem preenchimento, preenchimento sólido, preenchimento de gradiente, preenchimento com imagem ou textura, padrão de preenchimento automático. Se você seleciona gradiente, ó, aí você vai conseguir fazer, conhecem essa palavra gradiente? Você vai conseguir fazer com que a cor fique mais clara e termine mais escura, ou vice-versa, né? E aí você tem diversas cores de preenchimento de gradiente. Linear, radial, ó, retangular, caminho. E aí fica uma forma de você personalizar o seu gráfico e criar ele aqui com estilo, né? Toda vez que você clica aqui sobre o gráfico, vai aparecer o formatar área do gráfico. E você pode escolher tudo que você quiser aqui. Cor da borda, né? Linha sólida, linha gradual, automático. Estilo da borda, se você vai colocar borda ou não no gráfico. Sombra, né? Predefinições. Você vê aqui, se você quer uma sombra externa, com o canto diagonal inferior à direita, se você quer inferior, se você quer inferior à esquerda. Então aqui já apareceu a sombra, tá vendo? Já fica com a sombra aqui, fica estiloso o gráfico. Tá? Deu um duplo clique no gráfico, apareceu o formatário do gráfico. E vocês podem experimentar aqui todas essas propriedades de formatação. Tá? E deixar a criatividade de vocês aí para elaborar um gráfico personalizado. Deu um duplo clique no gráfico, abriu a formatação. A gente já viu questões relacionadas aos rótulos, não é? Tá aqui. Pronto, e na apostila a gente termina a parte do gráfico com isso aí. Então vocês têm uma referência boa, né? Tem aí cerca de 20 páginas para vocês consultarem para fazer a formatação dos gráficos, tá? Vamos seguir aqui. Então, vamos experimentar mais alguns tipos de gráficos. Seleciono aqui agora... Sim, pessoal, é algo que eu esqueci de citar. Assim como o resultado das fórmulas, quando você faz alterações na planilha, elas refletem automaticamente no gráfico. Por exemplo, eu vendi mais 200 unidades de areia, que eu acho que era em quilo, né? Então, vendi mais 200, então saiu mais 200. Note que quando você aperta Enter, tanto as células da planilha são atualizadas, como também os gráficos, tá ok? Tudo é atualizado. Vamos lá, deixa eu tirar aqui esse gráfico 3D. Material, lucro, inserir, gráfico de linha. Vamos experimentar alguns gráficos de linha aqui. Então, ó, linha você tem linha 2D e linha 3D, da mesma forma. E aí você tem diversos layouts, né?
Vamos experimentar o primeiro aqui, gráfico de linha. Então, nesse gráfico de linha, ele não é tão interessante porque os dados aqui são unitários. O gráfico de linha, por exemplo, ele vai ser mais adequado quando você tiver uma representação temporal, por exemplo. Você quer saber, por exemplo, os lucros dos meses, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, até dezembro. Aí você teria aqui 12 colunas com cada um dos meses e aí você poderia ver, né, uma representação do que está aumentando e diminuindo de acordo com o mês do ano. Isso aí vai fazer com que você renove os estoques com melhor precisão. Né? Por exemplo, material de construção. Qual é o período do ano que se constrói mais? Vocês são os especialistas. Qual o período do ano que se constrói mais? Fala aí no chat. Vocês sabem? Qual o período do ano que se constrói mais? Tá aí no chat, ó. Já pensaram sobre isso? Será que é no inverno? E no ano que não tem eleição? Genericamente, pessoal, pensando genericamente, qual o período do ano que tem maior construção? Né? Por que o verão? Não é? Se você quer fazer uma construção, você vai ter que lidar ali com os materiais, não é? E você vai ter a argamassa, vai ter o cimento e uma vez que está em período de chuva, você tem que cobrir, né, a obra, fica a obra mais cara, fica ela mais lenta. Então realmente o período do ano que se constrói mais, né, casas, ele é o período do verão. Né? Então você está construindo um edifício, vai demorar aí 1, 2 anos para construir, aí isso não tem muita influência, né? Mas pequenas obras geralmente começam no verão. E aí você vai observar que se você é proprietário de uma casa de material de construção, você vai renovar seus estoques com maior velocidade no verão, né? Porque a saída dos materiais também vai ser maior, ok? Então aí fica mais adequado para você fazer um gráfico de linha, tá? O que mais? Vamos lá, material, lucro. Inserir. Gráfico de barra. O gráfico de barra é o gráfico de coluna, né, na horizontal. É um gráfico 2D, você vai ter aqui. Note que agora o eixo X aqui está com os valores, né? E eu preciso dar mais espaço, mais room aqui para o gráfico, para ele conseguir visualizar todas as informações. Beleza. Eu posso alterar o layout, né, como sempre. Alterar o layout. Layout 1, layout 2, layout 3. Aqui está cada um dos materiais, né, o lucro. Layout 4, layout 5. Esse daqui, rapaz, eu gostei muito desse aqui. Eu nunca tinha utilizado o layout 5. Fica muito legal porque ele fica na estrutura de relatório, né? Você tanto vê aqui graficamente, né? Você tem ideia de proporção aqui, por exemplo, observando o gráfico eu consigo ver que vendendo cimento, eu estou ganhando, vendendo areia eu estou ganhando o dobro de vendendo cimento, né? Porque cimento aqui eu tenho 1, 2, 3 períodos e areia eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 períodos e ainda um pouco mais, né? Então eu consigo ver rapidamente aqui que o que está me retornando maior valor monetário é a areia, não é? Legal. Esse foi o gráfico de barras. Vamos lá. Vimos o gráfico de colunas, o gráfico pizza, o gráfico de barras, o gráfico de linhas. Vamos lá, novamente. E é aquilo, né? Você como apresentador do relatório, você vai ter a liberdade de gerar o gráfico de acordo com aquilo que você achar melhor para a interpretação do cliente. Então, ó, gráfico de área. Olha como ele fica aqui. É um gráfico de linha, né? Sendo que está preenchido. Também não fica bom para esse exemplo, é melhor para um contínuo intervalo discreto. O que mais? Outros gráficos. Aí tem alguns gráficos aqui que já são gráficos estatísticos, tá? São bem legais.
Deixa só a gente, antes de terminar a aula, deixa eu colocar de novo o gráfico de coluna aqui. Na verdade ele já está aqui. Para a gente dar uma olhada nas ferramentas, tá? De design, de layout e formatar. Então aqui em cima, na ferramenta de design, a gente já viu, tá? Na aba de layout, você pode inserir diversas características aqui. De grade, se você quiser, tá? Linhas de grade horizontais, nenhuma, linhas de grade principal, linhas de grade secundárias, linhas de grade principais e secundárias. E aqui você tem uma miniatura da representação de como vai ficar no gráfico, tá? Então você pode selecionar cada uma delas para ver o resultado. Então, linhas de grades principais, que já eram essas que estavam representadas. Aí, novamente, seleciona o gráfico, linhas de grade horizontais secundárias. Vê como fica mais granular, tá vendo? E aí vai dar preferência de cada um. Linhas de grade principais e secundárias. E aí você vai ver que vai ficar em negrito as linhas principais e mais claro as linhas secundárias. Tá? Isso aqui, se você quiser uma maior precisão, né, da visualização, você consegue utilizar essas linhas de grade mais personalizadas. Com relação aos eixos, o que é que a gente pode colocar aqui? Se eu não quero nenhum eixo, mostra eixo da esquerda para a direita, mostra eixo sem rótulo, mostra eixo da direita para a esquerda, e você pode ir também selecionando cada um deles para ver as diferenças, tá? Vou deixar aqui porque já fica no vídeo gravado, vocês conseguem ver já a diferença de cada uma delas. Dos eixos. Nenhum eixo. Eixo da esquerda para a direita. Mostra eixo sem rótulo, e ele tira o rótulo do eixo. E mostra eixo da direita para a esquerda. E aí fica a representação, né? Notaram a diferença? É muito simples, não é? Da esquerda para a direita, o rótulo vai ficar no lado esquerdo e vice-versa. Tá? Então, você tem muitas e muitas possibilidades para você testar, tá ok? Já em formatar, você pode aqui formatar o que a gente está acostumado, né? Ó, pode formatar a fonte, contorno, não é? Vocês podem testar tudo isso aqui. A formatação é a formatação do texto aqui do gráfico. Tá? Contorno do texto, preenchimento, efeito, avançar, recuar. E você tem diversas características para trabalhar. Então, pessoal, basicamente, os gráficos no Excel são isso aí, tá? A gente vai trabalhar, vou passar um exercício, uma atividade com relação a essa aula de hoje, né? A gente já estourou o tempo aí por 1 minuto, para vocês exercitarem, tá? Então, deixa eu parar a gravação aqui do Meet, vamos ver onde é que ela vai parar. Interromper gravação. É contigo hoje, Vice Cauã? Tá contigo. Então, Cauã, tu coloca aí no mural. Beleza. E eu vou parar aqui o meu também, que eu vou subir para o YouTube e subo junto com